Vamos lá, gente. Vai comigo, Samuel. Gente, hoje não tem como ser diferente. A gente acertou isso com a Secretaria da Escola Bíblica com a Bia. E nós hoje faríamos uma escola bíblica voltada para a reforma protestante também. Tá bom? Então nós vamos fazer hoje uma passagem rápida dos slides da reforma e depois liberar para você perguntar à vontade sobre esse movimento. Tá bom? Deixa eu... Luanzito, só desliga o teu aí. É isso, estava captando aqui. Valeu. Vamos embora. Vai comigo, Samuel. A gente já orou. Então hoje nós vamos estudar sobre a reforma protestante, uma visão bem introdutória, bem rápida com a gente. Vai, mais uma. Olha, vamos começar por onde se deve. O nosso Deus como objeto... Não, está errado. Pegaram 507 anos, trocaram. Só, eu já entendi o que aconteceu. Vou mandar para alguém aí. Só trocaram a capa do slide, mas não é isso não, eu disse a vocês lá. Deixa eu mandar. Abner, quer que eu mande para você ou para Samuel? Pode mandar para mim. A gente um dia vai acertar esses slides. Fica tranquilo. Só uma questão de perseverança. Enquanto eles estão organizando os slides que eu acabei de mandar para o Abner, eu vou fazendo a parte introdutória aqui com vocês a partir do celular mesmo. Fica tranquilo. Tá bom? Deixa eu, enquanto eles estão ajustando para vocês, eu vou aqui nos meus slides aqui. Quem aqui comigo, não se preocupe. Nós vamos começar. Eu acho que os meninos estavam certos, ó. Já olha nada. Para. Passa o segundo slide lá para você ver. Desculpa. Eu deixei um slide do outro estudo no primeiro. Esse foi o problema. Passa o segundo, Luan. Vai. Tem que demitir esse cara. Eu já disse a vocês, bota esse cara para fora. Não tem jeito, só faz besteira. Vai, não tem nada a ver com isso. Vai, passa. Vai. Olha aí, ó. É isso aí. Olha aí. Oh, desculpa, perdão, Abner, perdão, Samuel, perdão. Vamos embora. Gente, pré-reforma. Vamos falar um pouquinho de pré-reforma. A gente vai começar um pouquinho com pré-reforma. Você se lembra que na pregação eu falei de dois caras, John Hus e John Wycliffe, não foi? Você se lembra que um foi desenterrado, lembra que eu disse isso? E condenado, os caras tinham tanto ódio dele que queimou ele de novo. Então, você tem que entender que a reforma não foi um momento assim que... Aí Martinho Lutero estava dormindo um dia, aí acordou, levantou e disse assim, eu vou mudar o mundo. Não é? Não tem isso, gente. Não existe isso. É um movimento histórico que já vinha sendo tentado há muito tempo se livrar das garras da Igreja Apostólica Romana. Era muito tempo. Então estou citando esses dois casos, como John Hus e Wycliffe, que foram gente que foram mortas, perseguidas e morreram por causa da tentativa de reformar a igreja há muito tempo atrás. Acho que John Hus era de 1200 ou 1300, mais ou menos, John Wycliffe 400 e pouco, 400, alguma coisa desse tipo. Depois você pode pesquisar. Mas o fato é que esses irmãos, eles tentaram o movimento da reforma protestante. Segue mais um pouquinho. Mais um pouco. Existia um movimento de pobreza que fazia com que a classe mais pobre fosse esmagada a margica. A margica sempre é aquele parte menor da sociedade. E a pobreza estava chegando ao extremo. Os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. E se é uma mera... E se há alguma semelhança com o que a gente sabe que existe em muitos lugares deste mundo, inclusive no nosso Brasil, não é coincidência. É verdade. Quando você não tem uma igreja que está viva, geralmente o impacto nas questões sociais também eles não acontecem. E aí o movimento de pobreza aumenta e a miséria também aumenta. Então o contexto medieval era assim, muita pobreza, autoridade do pontífice, o Papa falou era Deus, cativeiro da palavra, ninguém tinha acesso à palavra, você não tem acesso à palavra como você tem hoje. Hoje você tem Bíblia de todo tipo, de todas as versões, várias versões em português, várias versões em inglês. Você não tinha esse ambiente na época. Era um ambiente privado da palavra apenas para o clérigo, para aquela turma mais de autoridade
papal e os seus bispos, né? Então era um cativeiro mesmo da palavra, só existia para eles. A palavra não era livre, não tinha tradução na língua dos homens, mas que tinha em latim. Existe uma exaltação do monasticismo, é aquele gueto de monges, todos ali contemplando, cantando o canto gregoriano, mas o povo se acabando, se ferrando. O povo na pobreza, na miséria. Não é? Então, essa era a exaltação do monasticismo. A mediação era usurpada, por exemplo, você orava, você era tão pobre, tão miserável, que você tinha que ser socorrido por alguém que tivesse fé. Cara, quando eu vejo essas coisas hoje, meus irmãos, eu fico muito entristecido. Quando eu estou relembrando esse movimento da reforma, por isso que todo ano a gente relembra. Porque quando eu penso em mediação usurpada, o que é isso hoje? Isso existe hoje, pastor? Existe, como eu citei na pregação, quando alguém chega para vocês, pastor, ora por mim, tua oração é mais poderosa, tu está mais em contato com Deus. Que isso? A única mediação é Jesus Cristo. E se você está livre, se você foi liberto do pecado, você, coitado do Edson, aqui esperando por mim, valeu Edson. Então, se você foi liberto do pecado, você está livre para orar ao Senhor, ler a sua palavra, não precisar de mediação de ninguém. Quando eu vejo alguém dizendo assim, indo para os seus líderes, as suas, porque ele tem autoridade espiritual sobre mim. Gente, por favor, quem tem autoridade espiritual sobre nós é Jesus Cristo. Eu sou o pastor de vocês, claro, vocês devem me respeitar, eu devo respeitar vocês, por causa das funções que a gente exerce diferente, mas e ponto, e mais nada do que isso, eu não sou mais especial que vocês, em nada. Então, cuidado com esse negócio, não. Só uma classe, isso é voltar para a reforma, isso é voltar para o tempo de Roma, isso é voltar para a escravidão. E sem falar do papel das obras, que era o único meio de salvação. Você tinha que praticar boas obras para ser salvo. Continue lá, por favor. Então veja, a insatisfação de movimentos sociais começou a aumentar, porque a gente na história secular, na história geral, a gente chama isso de renascimento. Já ouviu falar do tempo do renascimento? O povo começou a se insurgir contra o status quo, contra a questão social, e começou agora a se rebelar contra as autoridades, não somente papais, mas civis. Então começou-se agora um movimento de revolta mesmo. Alguém chegou e disse, não dá para a gente viver assim, isso não é vida. Isso é miséria. Começou-se movimentos, protestos, se levantar contra, se rebelar. Então esse era o renascimento. A reforma, em certo sentido, pegou na mão, aproveitou o ambiente de insatisfação e surgiu. A gente precisa dizer isso também. Houve um movimento de insatisfação e aí começou-se a reação evangélica. Esses fatores fizeram com que a reforma fosse iniciada em 31 de outubro de 1517, com as 95 teses de Lutero que foram afixadas na capela de Wittenberg, na Alemanha. Pastor, como é que tudo isso chega a Lutero? Lembra-se que teve muitos homens tentando, e houve um fato especial, que o rei chamado Carlos Henrique VIII, se não me falha a memória, ele se engraçou com as ideias, ele parece que achou que as ideias de Lutero eram muito boas, e apadrinhou, de certo sentido, Lutero, porque quem se levantava contra o papado era um grande poder. O papado tinha domínio sobre as nações, domínio sobre os reis. Lembra-se, a igreja era muito poderosa na época, mas muito poderosa. Esses reis estavam debaixo da autoridade espiritual do Papa. Então, se você se voltasse contra a igreja, você estava se voltando contra o próprio Deus, e nenhum rei naquela época queria se voltar contra Deus, porque era chamar o seu império à destruição, lembre-se disso. E esse rei começou a se engraçar com as ideias de Lutero, achou boa, mas começou a ver também uma possibilidade, não foi só porque ele era muito crente, mas ele começou a ver uma possibilidade de ir contra esse regime de aprisionamento da igreja sobre o Estado. Não é? E aí ele viu uma grande oportunidade ali e abraçou Lutero por isso. Por que, pastor, que com John Hus o Wycliffe não deu certo? E por que com Lutero deu? Por causa disso. Houve um apadrinhamento, tinha um poder do Estado para que pudesse fazer com que ele fosse adiante. Mas sob ameaça de morte,
sob ameaça de perseguição. Não foi fácil também, tá? Então esses fatores levaram... Lutero, não esqueça, Lutero era um monge. Aqueles que não sabem, não posso superestimar a consciência de vocês, achar que todos aqui já têm uma vivência, né, com esse relato histórico. Por isso que eu estou passando meio rápido, mas de alguns pontos é preciso talvez esclarecer por causa de alguém que aqui não esteja, que aqui esteja e que não compreenda bem esse momento histórico. Lutero era um monge, e como monge ele tinha suas atividades no monastério, e estava lá naquele grupo dos monasticistas, aqueles que estavam enclausurados nos grandes castelos, e ele tinha um grande problema na consciência dele, porque ele não se sentia perdoado. Porque quando ele pecava, ele ia para os seus monges, seus líderes, e os caras... Reze tanto Ave Maria, reze tanto Pai Nosso, e está tudo resolvido. Penitência, tome aqui umas 5 chicotadas, bata no seu corpo, faça uma penitência e que está tudo resolvido. E ele fazia. Ele machucava o corpo dele, esfregava o chão com a mão para tirar a sujeira dos banheiros. Há relatos de Lutero sofrendo muito por causa da sua consciência de pecado, e ele não conseguia se livrar desse peso. E ele orava, ele jejuava, ele fazia as Ave-Marias, tudo, mas ele não se sentia perdoado. Não tinha jeito. Ele não tinha paz na alma. Aí foi quando ele, lendo as Escrituras Sagradas, encontrou com o texto de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Esse é o texto clássico que formatou a Reforma Protestante. Qual é o texto? Quem pode ler para mim, por favor? Por favor, alguém abra, para que eu não somente eu esteja falando aqui, para vocês participarem, e a voz bonita de vocês e na transmissão. Cadê o microfone que é para rodar? A Abner está ali nos ajudando. Quem achou, por favor, possa ler, por favor. Quem é que quer ler? Romanos, capítulo 1, eu disse outra coisa, foi? Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quando ele leu, o justo viverá por fé, ele pegou sua pena e colocou de lado do verso sola. Somente. A mente dele, ele entendeu, disse, não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez, e eu preciso somente ter fé nele, somente pela fé. É aí que Lutero entendeu e começou a ter paz, e começou a ver que a igreja que ele servia estava totalmente equivocada, totalmente perdida. E aí ele começa o movimento de ir contra os ensinos na igreja. Ele faz 95 teses. Quem aqui já leu as 95 teses? Ninguém. Ok. Eu imaginava isso. Por quê? Não é um documento muito gostoso de ler, mas é um documento importantíssimo para formar as 95. É muito bom. A não ser Samuel lá atrás. Uja Samuel que disse que leu. Não é? E, então, assim, a gente incentiva você a ler. Não é um documento muito gostoso, mas são sentenças contra o papado. E você vai perceber que nessas sentenças, Lutero disse abertamente que não queria mais se submeter à escravidão desse tipo de doutrina. Não era a escravidão de Roma, mas esse tipo de doutrina. Tá bom? Então você leia lá. Vamos lá, mais um pouco. Aqui está a Capela de Wittenberg tirada. Essa foto foi tirada, acho que em 2015, 2016, mais ou menos. Não por mim, por um amigo meu. E eu tomei emprestado para pôr aqui. Essa é a Capela de Wittenberg hoje. Não era assim, né? Tão revitalizada. Volta um pouquinho. Não era assim tão... Volta só um pouquinho na capela. Não era assim tão revitalizada, mas o tamanho da porta é grande. É porque a gente da foto aqui está meio distante e acha que não é uma porta grande. Mas coube tranquilamente 95 teses afixadas na porta, né? Provavelmente deve ser uma porta restaurada ou outra, né? Porque mais de 500 anos. Mas essa é uma porta emblemática que, como fosse abrindo as portas para que o Evangelho do Senhor voltasse de novo para a igreja. Vamos lá, mais um pouco.
Então, na quinta-feira, dia 18 de abril de 1521, na dieta de Ormes, diante do imperador, dos príncipes e de clérigos, Lutero, que viveu de 1483 a 1546, é interrogado sobre a sua fé. Há quem diga, os historiadores dizem que a gente comemora 17 de outubro de 1517, mas a gente deveria comemorar 18 de abril de 1521. Por quê? Porque aí foi que a reforma consolidou. Aí foi quando o martelo bate e o prego vira e diz, daqui para frente é outra história. Porque ainda, quando Lutero fez esse movimento, ainda demorou, gente, para que todo mundo fosse se convencendo que ele tinha razão. E aí essa demora toda, houve perseguição, ele foi colocado diante desses clérigos para negar, para que ele retrocedesse. Se ele retrocede aqui, acabou a reforma, não teria tido a reforma. Se ele dá como a gente diz, né? Se ele tira o time dele de campo aqui, porque era pressão, aí acabou-se a reforma. E ele não tirou. Veja o que ele diz. Vai. Ele não retira, ele diz: eu estou convencido e vencido pelas Escrituras, por mim traduzidas, e minha consciência está presa nas palavras de Deus. Não posso nem quero retratar-me de nada, porque agir contra a minha consciência ou a consciência não é prudente e nem íntegro. E no final, eu não sei se a frase está no final aí, tá? Ele diz, ele ora, faz uma pequena oração, mas não está aí não. Eu acho que eu esqueci de por aí. Ele faz uma pequena oração e diz o seguinte: toda a glória seja dada a Deus. Só lhe deu glória e para de falar. E aí, graças a Deus, eles não matam Lutero, a reforma continua e é tudo que a gente sabe de hoje. Vai, mais um pouco. Então, vamos para alguns princípios da reforma para eu abrir para você. Vou tentar ser muito rápido aqui para tentar liberar para você para perguntar. Se a doutrina da justificação pela fé somente for o princípio material da reforma, o que é a doutrina da justificação pela fé vem de onde? De onde vem? Romanos capítulo 1, verso 17. O justo viverá pela fé, não é por obras, como a igreja dizia. Então ele coloca sola ali e diz, agora é por fé. Se o princípio de sola fé, o princípio de sola escritura, somente a escritura, foi o princípio formal da reforma. Isso diz Alistair McGrath. McGrath é um cara, um historiador, um cara que se debruçou muito sobre a reforma protestante, um escritor, é um inglês, um escritor muito bom, e você tem acesso a grandes obras de McGrath. Ainda está vivo, se não me falha a memória, e ainda ativo. E é um cara que eu admiro muito, porque ele faz estudos mais aprofundados nessa área, não só de reforma, mas pensamento cristão, cosmovisão cristã. É um cara que você puder acompanhar, deve. Então, sola escritura foi quem formatou toda a coisa. Foi ler as escrituras e dizer, como é que está o culto? Está horrível, vamos mudar. Como é que está a questão da salvação? Não dá. Não é por aqui, vamos dizer outra coisa. Então, eles foram olhando para as escrituras, olhavam para a igreja e diziam, está tudo errado, vamos modificar. E assim aconteceu o processo da reforma. Essas foram as duas bandeiras da reforma evangélica que os reformados defenderam. Mais um pouco, vai. Os 5 solas. Pastor, onde entra os 5 solas? Escritura, Cristo, gratia, fide e deo glória. Da reforma também são típicos de todo o movimento contra Roma, não exclusivamente um reformado. Vamos lá, vamos fazer uma distinção aqui. Vamos fazer uma distinção aqui, que eu não vou poder aprofundar demais nesse tema, mas eu vou tentar fazer uma coisa bem rápida. Hoje, como é que a gente olha para trás para esse movimento? O pastor Silas está aí, se quiser cooperar também, fique à vontade de todos. Quando a gente olha para trás para esse movimento, a gente vê duas coisas que aconteceu. Uma reforma que foi até a metade e outra reforma que foi mais, que a gente chama radical, e houve mudança. Qual é a reforma que foi até a metade? É do próprio Lutero. Era uma reforma que tentava modificar a Igreja Católica Apostólica Romana e não romper com ela. Lutero não queria rompimento. Então ele foi até certa parte. É o que a gente chama de reforma evangélica. Quando você vê igrejas pentecostais, neopentecostais comemorando o aniversário da reforma protestante, alguns reformados ficam de pelo arrepiado e dizem, eles não têm direito de fazer isso. Eles não acreditam na reforma. Eles vivem atropelando as escrituras. Eles não têm amor pela palavra.
alguns reformados ficam reclamando disso, mas eles estão errados no sentido histórico, porque eles precisavam entender que foi essas denominações que surgiram realmente do movimento reformado. É o que a gente chama de reforma evangélica. Em certo sentido, os evangélicos de hoje vieram desse protesto contra Roma. Não tem como a gente dizer que não. Então, todos os evangélicos hoje, em certo sentido, têm origem lá. Começaram, né, essas denominações vieram a partir da reforma protestante. Só que a reforma evangélica, ela teve compromisso somente apenas com os sola. Se você perguntar a qualquer evangélico, todo mundo diz só a escritura é a palavra de Deus, todo mundo vai dizer, é ou não é? Pergunta a um crente pentecostal ou neopentecostal se ele não diz que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Se ele não anda com a Bíblia debaixo do braço ou dentro do celular, como palavra de Deus, você pergunta a qualquer evangélico, ele diz, é a palavra de Deus. Só a escritura. Aí você diz assim, somente Cristo, todo evangélico diz, não, só Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Todo evangélico diz isso, ou não diz? Todo evangélico diz. Só a graça, somente, olha, somente a graça de Deus para manter nossa vida de pé. Todo evangélico diz isso da boca dele. Só pela graça. Ah, se não fosse Jesus, né? Eles dizem isso. Todo evangélico diz. Só a fé. Aí a fé que eles abusam da fé mesmo. Eles dizem, não, é fé, você tem que ter fé. Não sabem o que, mas fé. Todo evangélico diz, só a fide. E todo evangélico diz, só lhe deu glória. Não, é tudo para a glória do Senhor. Que seja exaltado o nome do Senhor, que seja glorificado e dá glória aqui, glória lá, glória em todo lugar. Eu não é um evangélico que não faz isso? Então, de certo sentido, eles abraçam os solas. Agora, qual é a diferença do evangélico para um reformado, como a gente diz, raiz, não Nutella, né? Reformado mais raiz, mais, né, radical. É a soberania de Deus através do governo da sua palavra. Por isso que eu gosto muito de Beberfield e Joel Bick também falou sobre isso. B.B. Orfield disse o seguinte, a soberania de Deus é o âmago do calvinismo doutrinário. Que o calvinismo, por causa de João Calvino, foi o cara que mais foi um exegeta. João Calvino é muito destacado da reforma porque ele foi um grande exegeta e ele pegou as escrituras, interpretava as escrituras e dava na mão do povo. Escreveu muitos comentários bíblicos, que até hoje a gente tem acesso de João Calvino. Então, a soberania de Deus é a diferença. Veja, para um evangélico, ele diz assim, sola a escritura, mas ele vive como ele bem entende. Um reformado, de fato, ele diz, sola a escritura, porque Deus é soberano e nos manda através de sua palavra. Um evangélico diz, solos Cristos, Cristo é o nosso Salvador. Mas o reformado diz, Cristo não é o nosso Salvador, ele é o único meio de salvação. Não acrescente mais nada a Cristo, somente Cristo. Nesse sentido, o reformado é mais profundo nesse sentido. Somente a graça, todo mundo diz, somente a graça de Deus que nos salva, que nos sustenta. O evangélico diz somente a graça, mas o reformado diz assim, se não fosse a graça e mais nada, nós não seríamos salvos. O evangélico diz somente a graça, mas ele acha que ele pode se salvar, que a fé é dele, e ele aceita ou não Cristo, isso é um livre-arbítrio dele. Isso é o evangélico. O reformado cita para ele Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de você. Isso não é produto seu, do seu livre-arbítrio. É dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para toda boa obra. Então o evangélico diz só a graça, mas ele tem um monte de coisas que ele tem que fazer para se salvar. O reformado diz, se a graça não alcançar você, você não será salvo. Essa é a diferença. O sola fide, todo mundo é fé para lá, fé para cá. O reformado diz, fé somente em Jesus que salva. Não adianta você ter fé na fé, né? Ser religioso. Não vai te salvar, somente na pessoa de Cristo Jesus. E só lhe deu glória, todo mundo diz, o evangélico diz, somente a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, ou glória.
Mas o reformado diz, não adianta você ficar dizendo ou glória, ou glória, ou glória, quando você não vive pelos preceitos da lei do Senhor. Você despreza a lei do Senhor. Você mata, você rouba. Você mente. Não tem como você viver para a glória de Deus se não for subserviente à sua palavra. Então, eis a diferença de um evangélico mais aberto e um reformado mais fixado. É o que Bick disse. Ser reformado significa ser o quê? Teocêntrico. Joel Bick, que é presidente do seminário de Puritan, Reformed Theological Seminary, em Michigan, é o presidente de lá, ele disse que se não for o reformado, ele tem Deus no centro da vida dele e não o homem. Deus é central. Mais um pouco. Destaque na palavra, isso aqui já ficou claro, vai mais um pouco. Veja a verdade, eu só queria ler esse texto com vocês e abrir para vocês perguntarem. Vá, pode passar esse texto, pode ir. Volta. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado. Quem é essa carta de Paulo a quem? A Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 14 a 17. Olha como é que Paulo está dizendo a Timóteo. Tu permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, de que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ok? Então esse é o centro da reforma. A palavra de Deus serve para salvar. Passa aí, ô Samuel. Ela é necessária para a salvação. Vai mais um pouco. Em Cristo Jesus, necessária para a edificação, útil para o ensino, repreensão, para a correção, para a educação da justiça, e é necessária para ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A pessoa que quer se salvar tem que ser pela palavra em Cristo Jesus. É a palavra que aponta a salvação em Cristo. A pessoa quer ser edificada por Deus, volta, deixa lá. A pessoa quer ser edificada por Deus tem que ser pela palavra, porque ela vai nos repreender, vai nos corrigir e vai nos aperfeiçoar na justiça. E eu quero servir. Pastor, tenho uma vontade tão grande de servir a Deus. Comece lendo a palavra. Comece sendo confrontado pela palavra. Você não pode servir se você não está enfrentando o processo de amadurecimento pela palavra. A gente vai ser perfeito para servir? Nunca. Mas a gente tem que ter esse princípio para servir. Eu primeiro sou confrontado pela palavra, habilitado pela palavra para poder servir na obra do Senhor. Mais um pouco. A reforma não somente defendeu as Escrituras como palavra de Deus e o seu conteúdo que declara, dentre outras coisas, a aceitação incondicional da majestade e o senhorio de Cristo em todas as coisas, a começar a nossa salvação definitiva. E a segunda coisa, a glória de Deus como alvo supremo de todas as coisas. A reforma defendeu as Escrituras, mas esses são dois princípios que ficam de pé. A gente aceita o senhorio de Cristo e acredita plenamente que somente em Cristo nós somos salvos. E mais nada que a gente faça pode garantir-nos a salvação. A questão definitiva é que se Cristo não viesse, se Cristo não morresse, se Cristo não ressuscitasse, nós estaríamos perdidos por mais pessoas boas, entre aspas, que a gente acha que a gente é. Por mais amor que você tenha a sua mãe e seu pai, por mais que você seja uma boa mãe ou um bom pai, você não se salvaria. Você estaria perdido. Eu também. E por fim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Isso é 1 Coríntios 10, 31, que está na sua tela aí. Quer comais, se você vai comer, se você vai beber, se você vai caminhar, se você vai comprar, se você vai curtir. Tem crente curtindo pra caramba conteúdo com palavrão. Eu não entendo isso. E acha isso bonito. E compartilha ainda com o pastor. Teve um miserável que ainda compartilhou comigo. Eu nem respondi. Para não perder tempo com ele. Eu ia ter que dar uma bronca nele ali, eu quero pegar ele pessoalmente, cara a cara. Mandou para mim ainda, cheio de pornografia, cheio de palavrão, rapaz. Eu nem fiz de conta que... Eu vou encontrar com ele. Eu vou encontrar com ele. Então, assim, nego curtindo pra caramba, rapaz.
e divulgando, e compartilhando, e achando que é uma maravilha isso, quer curtir, quer compartilhar, seja para a glória de Deus. Só compartilhe conteúdo sadio, saudável. E não tem a ver só com receita também não, porque eu estou recebendo tanta receita também. Eu acho que estão achando que meu shape está diferente, tem que emagrecer. Eu sei, não é só receita também não, é coisa saudável mesmo. Não é só receita saudável. Mas conteúdo bom. Quer ver uma coisa? Quem foi que curtiu nossa live? É da igreja, na minha não. Com o pastor Heber Campos Júnior. Quem curtiu, quem compartilhou, quem colocou nas suas redes sociais. Se vocês não têm coragem de fazer nem com o conteúdo da igreja de vocês, vocês vão fazer com quem? O pobre do Luan fica lá botando, gente, acompanha aí, ó. Vai começar. Vai, assiste, miserável. Só falta ele dizer isso. Só falta ele dizer isso. Né? Então, assim, é conteúdo da sua igreja. Se você não está satisfeito com o conteúdo da sua igreja, você tem duas coisas a fazer. Primeiro, chegar no pastor, que é o responsável pelo ensino. Dizer, o negócio está meio fraco lá, está um caldo de peixe, eu não estou gostando daquilo. A live que você fez, faz assim. Beleza, a gente vai ouvir você, ver se você tem razão e corrigir o que precisa ser corrigido. Né? Ou então você está na igreja errada, que você não gosta do tipo de conteúdo que se ensina. Aí é diferente. Aí a culpa não é mais da gente. Mas se você está aqui, se você participa daqui, no mínimo o conteúdo da sua igreja você tem que fazer. Eu estou dizendo isso porque parece uma besteira, mas isso revela quem é que está vivendo mesmo para a glória de Deus ou não. O que você está curtindo, o que você está compartilhando, o que você manda no grupo do WhatsApp. Até a figurinha que você se expressa numa conversa de WhatsApp mostra como é que está seu coração, meus irmãos. Mostra como está seu coração. Ah, pastor, mas é só uma brincadeirinha. Mas tá, a pergunta é, por que você está querendo brincar dessa maneira tão ruim? Tem coisa por trás, você não faz nada se não for movido pelo seu coração. Por isso que Provérbios capítulo 4, verso 23 diz assim, de todas as coisas da vida você tem que guarde o seu coração. É de lá que provém a fonte da vida, diz a palavra de Deus. Provérbio 4, 23. Então, cuidado com isso. A gente, o reformado, vive para a glória de Deus. Mais um pouco. Mais um pouco, Samuel. E aí, as aplicações finais. Primeiro, valorize as Escrituras, ouça as Escrituras sagradas. Veja o que Zwinglio diz, meus irmãos. Quanto mais jovem dediquei-me demais aos ensinamentos humanos. Quando eu era mais jovem, dediquei-me demais ao ensinamento humano. Como os outros de minha época. Você lembra? Naquela época o cara estudava Direito, Medicina, eram os dois cursos que tinha. Não é? E Engenharia, na parte de exatas, Engenharia. Naquela época eram os três grandes cursos. Não é? O cara que gostava de abrir gia quando ele era pequeno, vocês já fizeram isso não, né? Só eu lá brincando lá em Pernambuco. Abrir sapo. Ele ia para a medicina. Às vezes a gente amarrava... Eu não fiz isso, eu tinha pena dos bichinhos, mas a gente amarrava assim, soltava uma bomba e via ele voar. Buf, quando estourava. São João, meu amigo, era sapo voando. Era uma coisa terrível. Os meninos tristes, viu? E os outros não, os outros iam abrir a perninha para ver o que tinha dentro. Esse aí ia para medicina. O cara que era bom de conversa, lábia e tal, ele ia para advogado, direito. E o cara que gostava de matemática, que eu não sei como é que a pessoa gostava de matemática, ele ia para engenharia. Era isso. Então é isso que Zwinglio está dizendo. Quando me dediquei demais aos ensinamentos humanos, ele tem isso na cabeça, essas formações. Como os outros de minha época, e quando há 7 ou 8 anos passei a devotar-me inteiramente às Escrituras, ele está dizendo isso. Quando eu deixei esses conhecimentos humanos mais um pouquinho de lado, e agora eu mergulhei nas Escrituras, o que é que aconteceu? Diga lá. Zwinglio é um grande reformador também. Passe. Era sempre impedido de fazê-lo pela filosofia e pela teologia.
Finalmente, porém, cheguei ao ponto que fui guiado pela palavra e pelo Espírito de Deus e vi a necessidade de colocar de lado todas essas coisas e aprender a doutrina de Deus diretamente de sua palavra. Então comecei a pedir luz a Deus e as Escrituras tornaram-se muito claras para mim. Zwingli diz, olha, depois que eu deixei de lado o conhecimento humano e mergulhei na palavra, tudo isso ficou muito claro para mim. Mais um pouco. É preciso reformar sempre, meus irmãos. Veja, reformados, mas sempre reformando. Precisamos melhorar sempre nossa vida à luz da palavra de Deus. Esse é um lema da reforma. Você não acha que quando você se converteu, você fez uma mudança já completa na sua vida. Não, você tem que ir mudando, santificando, melhorando. Mas não é mudar de qualquer, sem nenhuma base. Mudar em cima das Escrituras. A Escritura tem que ser o ponto de apoio para fazer a transformação do caráter em Cristo Jesus, para que a gente possa ter um caráter semelhante ao de Cristo. É isso que a gente precisa entender. Precisamos melhorar sempre nossa vida à luz da palavra. E a terceira coisa que eu queria deixar para vocês é nosso alvo sempre é Cristo. Um reformado sabe lidar muito bem com a ideia de que Cristo e o seu evangelho é o centro da sua vida e nenhum projeto ou outro projeto seu ou de outro homem é mais importante do que isto. Mais um pouco. Aí, eu queria acabar aqui dizendo a melhor maneira de comemorar a reforma protestante. Sabe o que é comemorar mesmo? O que esses irmãos fizeram no passado? Não é você trocando a reforma pela festa do Halloween. Não é assim que você faz. Você para hoje e faz uma análise sincera, real da sua vida. E deixe ser confrontado pela palavra do Senhor. Fazendo uma análise das nossas vidas e veja se há algum caminho mau em você e em mim, e a gente possa pedir ao Senhor que nos leve de volta aos caminhos eternos da sua palavra e continuar proclamando reforma agora e sempre. Enquanto eu for pastor, enquanto estiver pastoreando uma igreja, nesses momentos que se aproximam da reforma, o tom vai ser sempre esse. Reforma já e sempre. É isso que a gente precisa, sempre fazer o caminho de volta. Eu acho que a gente concluiu aí, Samuel. Tem não? Outra não? Eu tinha um pensamento, acho que eu tinha um pensamento de Galvino aí, de Lutero, tem não. Deixei na pregação. Ok, gente, então que Deus possa abençoar muito a gente. Está aberto para perguntas e respostas. Foi uma questão muito rápida, muito introdutória de questões. Eu tentei fazer um movimento histórico, depois um movimento mais formal e aplicar com a palavra de Deus, que eu acho que esse é o centro da reforma. Mas você fica à vontade para fazer suas perguntas. O Abner está aí à disposição para levar o microfone para você. Quem gostaria de começar, por favor? Tem Davi aqui. Não, Davi, graças a Deus, hoje ele está presente. Viu a turma do online aí? Davi está com a gente. Vai lá, Davizão. Pastor, quando nós entendemos esse princípio da reforma somente pela fé, e se nós não temos um aprofundamento em relação ao que é a fé, nós sempre pensamos assim, puxa vida, mas eu posso fazer algo mais. Impossível que só seja pela fé. Porque nós ainda não entendemos com profundidade a relação de fé. E eu tive o prazer de ouvir o pastor Silas, está aqui, dando um assunto assim que eu acho fascinante. Queria que talvez o pastor Sam e o pastor Silas comentassem esse assunto e trazessem um pouco mais de profundidade em relação à fé e à obediência, para que nós possamos entender um pouquinho mais essa questão do que a fé segundo o preceito bíblico. Perfeito, perfeito. Pastor Silas foi citado aí, quiser também participar, fica à vontade, viu pastor Silas, sobre a questão da fé. Por favor. Alguma coisa? A questão da fé, irmãos, é importante a gente entender que a fé não é somente a pessoa dizer que ele crê em Jesus. Porque Tiago diz que até o diabo crê, o pastor mencionou na mensagem, que até o diabo crê, estremece. Ele crê, estremece, mas não obedece.
Então, Martinho Lutero, ele dizia que nós somos salvos só pela fé, mas pela fé que nunca está só. Ou seja, a nossa fé manifesta obediência também. A fé inclui obediência. Porque quando nós nascemos de novo, quando o Espírito Santo nos deu o novo nascimento, ele nos deu um novo coração, está lá em Ezequiel 36, né? Nos deu um novo coração, Deus colocou o Espírito Santo em nós e ele disse que ele causaria a gente a andar nos mandamentos dele. Então, o nosso novo nascimento, a nossa união a Cristo é para ser como Jesus. Não é só para mente dizer que eu creio em Jesus, mas eu vivo do jeito que eu quiser. Eu até, às vezes eu até mencionei para o pastor Semi uma vez que um aluno meu me perguntou, né, na universidade onde eu ensinava em Atlanta, ele me perguntou sobre esse negócio de ser salvo uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Que as pessoas dizem assim, eu sou salvo, então eu estou salvo para sempre, posso pecar o quanto eu quiser. Aí eu perguntei para ele, me diz somente um autor reformado que diz isso. Né? Porque as pessoas usam as palavras de modo equivocado. Não é que você pode pecar, você pode fazer o que você quiser. É que a Igreja Católica, você vai ler na história que Constantino ele deixou para ser batizado no leito de morte, porque a Igreja Católica ensinava que uma vez que você foi batizado, seus pecados foram perdoados. Mas se você pecar depois do seu batismo, aí você tem que pagar pelos seus pecados. E aí veio a história de purgatório, né, que é um lugar para purgar os seus pecados, né, para depurar os seus pecados depois de morto. A pessoa morreu, vai para purgatório. Isso não tem na Bíblia. É invenção. E a pessoa teria que pagar, né, ser gentil ou generoso com a igreja, pagar para poder sair do purgatório e ir para o céu. E isso foi uma das coisas que gerou a reforma. Né? Que eles estavam, inclusive o pastor mencionou o rei Frederico, que deu todo o apoio para Martinho Lutero, porque Papa Pio X queria construir a Catedral de São Pedro, ele precisava de dinheiro, então saiu vendendo indulgência para o pessoal. Olha, você tem a sua avó que está lá no purgatório, faz uma doação aqui que ela vai passar para o céu na hora que você der o dinheiro. Então, assim, Martinho Lutero saiu contra isso e, obviamente, Frederico também foi contra, porque sair dinheiro do país gera inflação, né? Então, também são causas da reforma. Mas o assunto da fé que Davi levantou é exatamente esse. Fé, o apóstolo Paulo usa em Romanos, e você encontra em Hebreus também, que o justo viverá pela fé. E se a gente vai lá no Antigo Testamento, vê essa palavra lá em Abacuque, a gente vê que essa palavra é melhor traduzida por fidelidade ou veracidade. Ou seja, a sua fé é você demonstrar externamente aquilo que internamente o Espírito Santo dá testemunho de que você é um com Cristo. Amém. Bem? Amém. Obrigado, pastor Silas. E eu queria só complementar, e não tirar nada daquilo que o pastor colocou, apenas complementar dizendo o seguinte: o vocábulo fé, ele tem algumas conotações, e a gente geralmente gosta só da definição de Hebreus. Como é que diz Hebreus 1? A fé é a certeza de fato que se espera, convicção de coisas que se não vê. Ou, ao contrário, convicção, né? Vocês entenderam. Talvez a primeira sentença no lugar da segunda. Essa é uma definição de fé que parece a mim que os evangélicos estão mais acostumados, que eles gostam. Eu tenho fé que eu vou comprar aquela casa. Ele está vendo a compra da casa? Não. Mas ele, de alguma maneira, diz que tem convicção que ele vai conseguir. Então, esse é o tipo de definição desse vocábulo que os evangélicos gostam. Mas, como disse bem o pastor Silas, não só no hebraico, lá do Antigo Testamento, quanto também no grego do Novo, esse vocábulo não necessariamente só tem a ver com convicções de coisas que se esperam, mas necessariamente com compromisso, comprometimento com a verdade. Isso é fé. Quando os reformadores disseram somente pela fé, eles estavam declarando dois aspectos. Somente por aquilo que é verdadeiro, e minha fé
pode se alicerçar, porque quando a gente coloca a nossa vida em coisa que não é verdadeiro, a sua fé é vã, nula. Na fé naquilo que a gente pode se alicerçar, mas como também é o único elemento que confessa que Cristo é a única verdade. Então, quando a gente diz somente pela fé, os reformadores estão dizendo o seguinte: o objeto é Cristo e somente por Ele nós podemos chegar à salvação. Então, cuidado nessa coisa de fé. Eu tenho fé. Sim, mas em quê? A pergunta é: em que é a sua fé? Qual é a base da sua fé? Você está acreditando? Você pode provar e dar demos. Quando a gente diz assim, quando Pedro, o apóstolo Pedro, foi corroborando com isso, e já encerrando essa parte, deixar vocês perguntarem mais. Quando o apóstolo Pedro diz que é necessário que todos os crentes saibam da razão da vossa fé, ele está usando esse vocábulo fé como aquela certeza de convicção, certeza de convicção de fato que se espera, convicção de coisas que se não vê. Pedro está usando a fé nesse sentido? A mesma fé de Hebreus? Não. Pedro está dizendo assim: explique no que você crê. Dê razão ao que você defende e crê como verdade. É racional, é a composição de doutrinas. Por isso que a gente fala de... Quando a gente diz assim, fé reformada, já parou para pensar nisso? A gente não está dizendo que a fé é na reforma. Não, a gente está dizendo que há um conjunto de doutrinas racionais que eu posso explicar, que a gente apelidou, deu um apelido, um nickname de reforma. Entende? Então é isso que o Sola Fide quer expressar. Tá? Beleza, Davi? Alguém mais, gente? Por favor, Neemias. Ô pastor, eu gosto do sentido racional da fé. Né? Claro. Como você falou, eu sei fazer 1 mais 1, cair para engenharia. Né? Então eu tenho essa linha. Essa linha mais. Mas eu também gosto, eu pessoalmente, de pensar que às vezes o 1 mais 1 não dá 1, não dá 2, dá 1,5, né? Dá 2, 3, porque a gente é muito pequeno para entender como Deus funciona. Isso. Né? Isso. E realmente nunca, acho que nunca entenderemos, né? A não ser no último dia. Agora, essa história de eu concordo com a reforma, acho que é isso mesmo e tal, mas a gente não sistematiza demais, pensando nesse aspecto reformado, sistematiza demais a fé de uma forma humanamente lógica e deixa de lado que Deus opera por meios que a gente não entende. Boa, excelente. Eu gosto de pensar que Deus trabalha de formas que eu nunca vou entender, que a gente chama de sobrenatural, nem sei se... Né? Mas não há uma dicotomia, né? Ou você é racional demais, ou você é pentecostal demais. Como que seria isso? Mas a gente resolve isso. Né? Belíssima pergunta, Neemias. Me dá a oportunidade de, talvez, esclarecer um espantalho que se faz dos reformados. Geralmente, o espantalho que é feito da gente que proclama uma fé mais racional e bíblica é que a gente anula as intervenções do Espírito Santo de Deus, ou a gente não compreende que Deus possa agir fora da caixinha. É isso que os caras falam da gente. Não, vocês botam Deus muito numa caixinha e tal. Exatamente. Botando Deus na caixinha, tal. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro que esse nunca foi. Se você lê, é porque o povo não lê. Se você lê as obras daqueles homens daquela época, nenhum deles tiveram a pretensão absoluta de colocar Deus numa caixinha, engessar e extrair ou exterminar o sobrenatural. Como é que os reformadores, qual era a preocupação deles daquela época? Livrar a igreja da garra de uma doutrina totalmente absurda, como a gente sabe que hoje é. Hoje todo mundo olha para trás e diz assim, é mesmo, os caras faziam isso, vendia propriedade no céu, deixava, tinha jingle, sabe o que é jingle? Aquela musiquinha, assim que a moeda no fundo do cofre trinitar, a alma do céu, do purgatório pulará. Tinha jingle, velho, você tem uma ideia. Então assim, você hoje
olhar para trás e dizer que ele era um absurdo. Não, mas naquela época, todo mundo pensava quase que do mesmo jeito e você era o cara, um ET, um extraterrestre que começava a pensar um pouco diferente. Então, assim, Neemias, mas quando você lê os caras estão preocupados de dar uma substância naquilo que se crê. Mas não, nenhum momento, nenhum reformador disse que a gente podia explicar na sua totalidade Deus. Calvino é um dos caras desses. Calvino dizia, não tem como explicar absolutamente Deus na sua totalidade. Mas a gente se submete àquilo que ele se revelou. E ele dizia, a gente tem que ensinar a nossa Bíblia. Quem disse isso? A gente tem que ensinar a nossa boca dizer, não sei. Foi um reformador que disse isso. Entende? É um espantalho. Criaram um espantalho. E batem num espantalho na reforma. Então, assim, Calvino dizia, eu não sei. Como que o reformador vai dizer eu não sei? Eu não sei, cara. Porque a Bíblia só se revelou até aqui. E eu paro aqui e ponto. Então, Neemias, é um espantalho que criaram. E sabe por que pega o rótulo? Porque a galera também dá motivo. Sabe? Um horário diferente. Um horário mais, assim, entre aspas, né? Vivo, né? Santo. Então, a galera também coopera. Eu vou ter que dizer isso. E, então, a gente quer uma volta às Escrituras que não deixa a gente racional demais, que a gente perca o poder do Espírito, mas que a gente não fique só enfatizando o poder do Espírito com a doutrina totalmente vazia e sem alicerce. Por isso que Jesus, a gente gosta da fórmula de Jesus. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. É isso que a gente quer experimentar. As Escrituras nos ajudando a vivenciar todo esse poder do Senhor que é transformador. Então, assim, não é que a gente excluiu o sobrenatural. A gente crê. O primeiro milagre somos nós mesmos. A gente sabe de onde eu vim. Eu sei de onde eu vim. Eu sei onde eu podia estar. Eu já estou aqui. Então, a gente compreende que isso é um grande milagre. E a gente entende que Deus vai continuar fazendo esses grandes milagres. E, às vezes, de forma que a gente não entende e não compreende. E a gente vai ter que dizer, eu não sei, e ponto. Agora, isso não nos justifica da gente viver só pelo que eu sinto, pelo que eu me arrepio. Quando está legal para mim, está bom. Quando não está legal para mim, porque não está bom, eu quero mudar de igreja. A gente não se guia por isso. A gente tem que ter uma coisa mais racional, porque o nosso coração é enganoso. E ele pode mexer com as nossas emoções, Neemias, para nos levar para caminhos que a gente não volta mais e que depois, lá na frente, a gente vai ser arrependido por ter tomado esse caminho. É duro. Diga Samantinha. Quem foi que pediu primeiro? Ana, Samanta. Eu vou ver se tem inscrição para tu, viu, Belinho? Eu vou ver se tem inscrição para tu. Inscrição Roseli. Vamos? Pastor, eu, quando cheguei do Brasil aqui, eu assustei muito com a questão de os pastores das igrejas brasileiras aqui acham que eles são donos das pessoas e as pessoas ficam amedrontadas de questionar ou de confrontá-los, porque acham que eles são autoridades espirituais sobre as nossas vidas e o que eles falaram está falado, pronto, acabou. E ficam até com medo de sair das igrejas, achando que vão sair debaixo de maldição, né? Então, como surgiu isso? Desde quando surgiu isso? Na verdade, Aninha, isso é fruto do nosso pecado, né? É sempre uma tentativa de você... Primeiro, pragmático. Os caras vêm para cá e eles acham que receberam um chamado de Deus e que se eles não der certo aqui, como é que eles voltam para o Brasil? E aí eles fazem de todo tipo de atitude pragmática para sustentar a igreja e não perder membros. Então, primeiro é um medo humano, pecaminoso. Porque você não pode... Isso é uma secularização da igreja. Você não pode secularizar a igreja. O púlpito não pode... Quando eu transformar esse púlpito no meio de ganhar dinheiro, eu tenho que sair dele. Eu tenho que sair dele. Não posso estar nele. Porque se eu quisesse ganhar dinheiro, eu devia estar empreendendo. Eu devia estar lutando como vocês lutam. No dia que eu sair
deixei de empreender e fui com meu pai, que até hoje é empreendedor lá em Pernambuco, e assumi o ministério, eu sabia que ia viver do ministério dignamente, porque Deus não me deixa faltar nada. Mas eu sabia que eu não ia ter os mesmos padrões de vida, que, por exemplo, que meu pai ou meus irmãos possam ter. Porque eu escolhi isso. Então, quem quer viver do ministério tem que aprender que vai ter vidas, precisam ter vida digna, ele não pode deixar a igreja escravizá-lo. Porque tem muita gente aí, desculpa, tem muito colega meu besta que se submete a certas coisas e eu não me submeteria no lugar deles e ir embora. Esse é um lado também que a gente tem que falar da coisa, da falta de amor que a igreja tem por alguns líderes. É verdade. E deixa eles viver de forma que não é tão digna assim. Mas o outro lado é secularização, é empreendimento, é empreendedorismo, né? Isso, para quê? Para que ele mantenha um povo e para manipular e pragmaticamente ele se sustente melhor. Então isso, aí eu negocio fé, eu negocio pregação, eu negocio tudo. Eu só dou o que o povo quer ouvir, né? Eu não mostro a realidade para o povo. E aí eu vou desse jeito. Então é tudo fruto da nossa pecaminosidade. Esse é o ponto, tá? Então assim, terminando. Mas louvado seja Deus, porque Deus nunca deixa a sua igreja à mercê apenas dos falsos profetas. Não tem nenhum lugar neste mundo que não tenha alguém ou alguma igreja que não esteja pregando na sua palavra. Em todo lugar desse mundo que chegou o evangelho, a gente tem um remanescente lá. A gente precisa acreditar nisso e buscar isso, né? Samantinha, vai, solta lá, Samuel. Ligou? Tá verdinho aqui? Não, segure. Aperte e segure. Segure, aperte. Eu só queria fazer um comentário em relação à fala do Neemias. Sim. Acredito que de uns 10 anos para cá, quando agora que a gente é adulto e entende melhor as coisas, o senhor citou agora a questão do empreendedorismo, é exatamente isso. O que a gente tem visto de uma forma tão quase que totalitária, porque o A fez e começou a dar certo, o B foi fazer também, e os demais, porque se entendeu que aquele sistema, aquele sistema de feituras estava dando certo, estava tendo sucesso, retorno, exatamente. Só que aí a gente um pouco maior e podendo entender isso melhor, entender melhor a fé, né, por ser mais adulto, o que a gente viu foi isso. Eu tenho fé quando eu fecho os olhos, me arrepio e rodopio. Com muito respeito, eu digo isso. E então, aquele que chora, se arrepia, rodopia, é mais santo do que eu, então ele tem mais fé do que eu. Como que é isso? Que tipo de cristão, então, sou eu? Poxa, eu tô imerso no pecado. Então, eu não... Porque não somos mesmo, mas eu sou menos digno ainda da misericórdia e do amor de Deus, porque eu não arrepio, eu não rodopio e eu não choro. E então, acho que o racional, ele... ainda que seja racional, é um pouco diferente do que a palavra, a palavra simples nos traz, né? A consciência do simples fato da palavra racional. Eu acredito, e por favor, pastor, me corrija, porque se eu estiver errada, eu preciso claro. ser corrigida. Que a racionalização também é a manifestação da nossa fé. Como o pastor falou, eu
escolhi o ministério e fui para ele sabendo que eu não teria as mesmas condições que anteriormente eu tinha. E por que eu fui? Porque o Senhor, o Senhor não vai me deixar faltar nada. E ainda que o que falte seja material, o que eu acredito que não vai me faltar é Amém. o Senhor. Amém. E essa atitude, essa decisão, eu acredito ser fé. Isso. Ainda que Aham. completamente sem a manifestação Exteriores. do arrepio e da emoção. A gente não quer dizer... Eu sou o quê? Sim. Sorveteriana? Aham. Eu sou um gelo mesmo. É isso aí. É isso aí. Tá. Ok. Não, Neemias só queria complementar isso. Que ele dizia que é a mesma coisa que a Samanta sentia. Eu estou falando aqui, gente, o microfone para sair ali. Então, o Neemias só repetiu, né? Só disse que era assim que ele sentia. Então, nós vamos partir para o encerramento. Eu vou pedir perdão. Quem é? Não, senhor. Não, 12h40. Nossa irmã, vou dar prioridade. Vocês que são de casa. Agora vamos dar a nossa irmã, que está nos visitando, nós vamos dar a oportunidade para ela, por favor. Mas o que Samanta colocou, Samanta, eu só queria que a gente não fosse, por favor, saindo daqui, mais uma vez, rotulando como a gente estivesse defendendo um racionalismo puro e barato. Não é isso. A gente, quando fala de explicações de razão, é no conhecimento da palavra de Cristo, gente. Tá? E não quero dizer com isso que isso não produz, em algum momento, algum efeito em nós, na nossa emoção, do nosso sentir. Tem coisas que tem hora que a gente sente mesmo e diz assim, eu sei que o Senhor está comigo nessa, apesar que todo mundo está dizendo não, mas eu estou aqui, eu vou ficar aqui, vou permanecer aqui. A gente não quer limitar os efeitos, né, dessa racionalidade no nosso sentir, no nosso viver e no nosso se mexer. Por favor, não é isso que a gente quer fazer. Não saiam daqui pensando nisso. Mas, pelo contrário, é para que a gente permaneça no Senhor, conheça a sua verdade e ela nos liberte, até mesmo desse conceito errado, que eu só estou certo quando eu sinto alguma coisa. Porque isso é escravidão. Você dizer que só está certo quando você está sentindo alguma coisa, é também você se escravizar nisso. Então, a liberdade em todos os sentidos. Inclusive para quando o diagnóstico racional de todo mundo lá fora está apontando por um caminho, você ter a coragem de dizer não. Eu leio nas Escrituras e vou por outro. E ter a coragem para isso. Né? Tá bom? Deixa eu ouvir minha irmã para a gente ir partindo para o encerramento. Diga lá, minha irmã. Pastor, desculpa que Não, já estava... que é isso, não, é um prazer ver você. Diga lá. É que o senhor também falou, né, sobre a questão de fé e tudo, é que às vezes eu fico me questionando a questão até onde tenho fé quanto a pedir uma coisa a Deus e às vezes a resposta não vem. Eu sei que nem tudo Deus vai fazer o que a gente quer, né? Mas aí eu fico me questionando assim, quando a gente ora por uma pessoa para ver a conversão daquela pessoa, né? Aí será que é certo a gente continuar orando? Se está orando anos e anos e anos e não vê aquela pessoa mudar, pelo contrário, vai vendo a pessoa só piorando em relação a Deus, sempre negando a Deus, dizendo que não acredita, e só se afastando cada vez mais do Senhor. Aí será que é falta de fé minha? Não. Será que falta fé minha de acreditar que Deus possa realizar esse milagre da salvação na vida dela? Ou eu devo falar assim, Senhor, entregar, Senhor, entrego essa vida para o Senhor e não orar mais? E assim, ou continuar orando continuamente como que parece que nada que vai acontecer. Né? Ok.
Essa é uma ótima pergunta para a gente, mais uma vez, reiterar. Oração é importante. É por meio da oração que Deus determinou que acontecesse algumas coisas na obra da providência dele. Por oração. A gente volta a reafirmar aqui, dá uma grande chance para a gente dizer isso. Agora, os desígnios do Senhor, a vontade do Senhor, aquilo que ele já entende o que é melhor para todos, a gente não conhece. A mente dele é que determina o que é melhor, ou ele que entende todas as circunstâncias da nossa vida, a gente não entende. Então, eu aconselharia a senhora e a todos nós a continuar orando. Veja, tem indícios nas Escrituras que apontam para que a gente tem que fazer a nossa parte, orar. Tem muitas mães que não desistiram de orar pelos seus filhos, só vão ter a resposta 15 anos, 20 anos depois. E não é porque, quando mais a gente vê a pessoa se afundando, aí é que ela carece da súplica pela misericórdia de Deus. É aí que a gente tem que continuar insistindo. Às vezes a gente vai passar anos, meus irmãos, orando por uma causa. E não quer dizer que Deus tem que dar aquela causa. Agora, o que vai fazer? Ou alguns efeitos de misericórdia acontecerão na vida dessas pessoas, por misericórdia de Deus, e Deus aplacará por ouvir o seu povo clamando. Ou a insistência da nossa oração já aponta para que, de alguma maneira, é o Senhor que está nos incomodando a isso, vai fazer com que aquela vida mude e seja transformada. Não é a nossa oração que determina, a gente já cansou de dizer isso aqui, não. Mas nós somos incentivados a clamar, porque tem coisas que acontecerão por causa das nossas orações. Não é porque Deus se condiciona ao que a gente ora. Eu já disse isso aqui, já vou ensinando de novo. Mas é por isso que, se essa é a verdade, a gente precisa continuar orando. E não é falta de fé, não, minha irmã. Não entenda assim, porque a gente cansa. A gente somos homens falhos e cansados. A gente, às vezes, chega na presença do Senhor só dizendo assim, Senhor, não aguento mais. Eu não tenho nem como orar por fulano. Meus filhos. Eu vejo uma mãe que é crente. Acho que talvez a dor maior desse mundo que eu não vou sentir porque eu não sou mulher, mas eu acho que a natureza feminina que aguenta muito isso é ver um filho, uma filha, uma verdadeira mãe crente, mulher de oração, ver um filho e uma filha totalmente perdida, totalmente desprovida nesse mundo, e ora anos e anos. E tem hora que cansa, meu irmão, tem hora que cansa, porque nós somos falhos mesmo. Mas esse nosso cansaço não tem que ser encarado como uma falta de fé, mas estimular de novo, voltar a orar por essas pessoas. E o Senhor tem a misericórdia, vai fazer o que for da vontade dEle. Isso a gente não muda, verdade. Mas isso nos acalma. Uma mãe que continua orando pelos seus filhos, ela tem a sensação que não abandonou-os, que está com eles, mesmo no momento da desgraça dele, mesmo no momento do desvio dele. A oração acalma essa mãe. É por isso que ela deve continuar orando também, tá? Gente, eu ficaria